agora saindo do Senado, vindo aqui para um outro tema tão importante quanto o marco fiscal, que é a reforma tributária. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele escolheu, na verdade, aí um modelo, inclusive, de análise desta proposta sobre a reforma tributária, que acaba priorizando o acordo prévio para que deputados, então, votem a favor do texto principal e não apresentem pedidos de emendas. A gente vê, né, que o modelo aí acaba escolhido por Lira, ele deve dificultar um pouco a inclusão dos dispositivos legais nesta proposta de emenda constitucional. O parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, da Paraíba, será apresentado direto, então, ao plenário da Câmara. O relatório acabou apontando as principais diretrizes, como permitir uma alíquota menor no novo imposto para educação, saúde, transporte público coletivo e também para a produção rural. Outros setores que demandam alíquota menor, como os serviços em geral, não foram contemplados nesta forma aí do qual, né, o texto foi apresentado pelo grupo de trabalho. Para mudar isso no plenário será mais difícil, com o rito em tramitação escolhido geralmente, né? A gente vê que tem uma diferença. Geralmente, quando é feita ali uma PEC, ela é aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, aí depois vai para uma comissão especial formada apenas para analisar exatamente esse assunto, propor emendas e votar o parecer. Numa comissão especial, né, seria possível, então, alterar a redação com o voto de 18 dos 34 integrantes desta comissão. E aí, lá no plenário, precisaria, então, do apoio de pelo menos 308 de todos os deputados presentes ali na Câmara. O debate do assunto no grupo de trabalho permite votar a PEC direto no plenário. Lembrando que nas comissões os membros são escolhidos livremente pelos partidos, que podem trocá-los a qualquer momento. Agora, a divisão das vagas ocorre de acordo com o tamanho de cada sigla. Já no caso do grupo de trabalho, os integrantes são indicados pelo próprio presidente da Câmara, sem respeitar toda essa proporcionalidade dos partidos. No grupo da reforma tributária, por exemplo, o PL, que tem 99 deputados eleitos, e o PSOL, que tem apenas 14, por exemplo, tiveram o mesmo número de integrantes indicados no grupo de trabalho. A estratégia de Arthur Lira com aliados é semelhante à utilizada para aprovar o arcabouço fiscal. Um acordo para que todos votem a favor do texto principal e, se possível, não apresentem nenhum tipo de emenda parlamentar para haver mudança no texto e, assim, dificultar o andamento da proposta na casa. Paula. Felipe, é uma marca, né, que Arthur Lira, segundo os analistas políticos, trazem aí, que Arthur Lira quer deixar, né, ser aí lembrado como grande reformista, por isso traz aí essa possibilidade desta forma de ser mais fácil aprovar o texto da forma como o grupo de trabalho apresenta, do que trazendo algum tipo de emenda ou alteração que poderia dificultar até, inclusive, a discussão deste tema. Vale lembrar que há pressões de diversos setores ali, inclusive, essa é uma pauta que já está, né, aí há anos, há décadas, vamos dizer assim, sendo discutida no Brasil, inclusive, não é uma pauta deste governo, é fundamental para o andamento, sim, do marco fiscal, mas a reforma tributária é uma pauta antiga que está sendo aí muito levantada a bandeira aí por Arthur Lira, que quer deixar esta marca, mas há pressão de diversos setores, principalmente para terem ali, inclusive, um tratamento diferenciado ou um regime específico, como a gente está falando, né, nessas alterações, além de demandas mais técnicas, inclusive também para a regra ali do uso de crédito tributário pelas empresas do Simples. É uma discussão, não é fácil, não é tão simples como se espera, mas da forma aí, parece que como está sendo costurada, da forma como Arthur Lira está conseguindo conduzir, pode ser que ela seja aprovada até, inclusive, mais rápido do que se esperava. Pois é, inclusive, Paula, tem um artigo muito interessante, né, publicado pelo Estadão, do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ele falando, né, entre outras coisas, falando que não pode haver a oportunidade de se fazer a reforma tributária, não pode ser desperdiçada, que o Brasil já gastou tanto tempo discutindo, como você muito bem trouxe, como a gente trouxe na semana passada também, falando mais de 30 anos discutindo uma reforma tributária viável, né, e o Brasil já perdeu tanto tempo buscando essa reforma tributária que agora não é hora de desperdiçar
esse momento, ou pelo menos esse ímpeto reformista que você muito bem trouxe do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e também um consenso, né, tanto da Câmara, quanto do Senado, quanto do próprio governo federal, de que é necessário fazer uma reforma tributária. Então, esse ímpeto todo envolvendo, né, parece que há um sentimento na população, nos poderes constituídos aqui no Brasil, de que é necessário fazer a reforma tributária. Então, não se pode deixar passar esse momento mais uma vez e aí empurrar com a barriga para o próximo ano e que não vai vir se for para o próximo ano, para o próximo governo talvez. Então tem que aproveitar esse momento para reduzir, né, como o Meirelles fala, radicalmente essa complexidade do sistema. E também não se pode deixar que alguns entraves entre estados e municípios e o governo federal adie a necessidade de fazer a reforma tributária. Essas divergências devem ser dirimidas, essas divergências devem ser superadas de uma forma benéfica, obviamente, para todos os entes federativos, mas não se pode barrar a reforma tributária como um todo justamente por causa de um ou outro entrave. Inclusive, né, o próprio Meirelles, ele falou que em 2018, ao deixar o Ministério da Fazenda, ele acabou deixando 15 projetos de aumento de produtividade baseados ali num estudo do Banco Mundial. E ele falou que um dos pontos, aqui neste artigo dele, ele fala que um dos pontos principais era justamente simplificar esse sistema tributário, né, que as empresas gastam hoje o equivalente a mais de 2.000 horas de trabalho por ano para conseguir pagar os impostos e não para gerar recursos para pagar ou apenas cumprir ali a burocracia do pagamento, como ele chamou, falando que é um enorme prejuízo para o país. Vale ressaltar, viu, Felipe, que toda essa discussão sobre a reforma tributária, o texto não entra em detalhes sobre as novas alíquotas. Isso é feito num processo depois. Primeiro se aprova, né, ali exatamente, se for aprovado, né, claro, vai se discutir aí esse tema, mas as alíquotas não é agora e, segundo Meirelles, também nem é um motivo para isso. Aí é feito depois, posteriormente, caso venha a ser aprovada a reforma tributária, mas a atenção total, né, segundo o próprio Meirelles, é justamente não perder esse time, não perder esse tempo para se fazer exatamente esta discussão agora. Pois é, Paula, e a gente percebe também, né, que está tudo interligado, não pode perder o tempo da reforma tributária agora, justamente porque está na pauta, né, está na boca da população, na boca do mercado financeiro, na boca dos poderes constituídos, e também a reforma tributária é muito importante e talvez fundamental justamente para equilibrar as contas do arcabouço fiscal. Isso. Então a gente percebe que existe uma relação muito íntima entre a reforma tributária, o arcabouço fiscal, votações importantes que estão acontecendo também no Supremo Tribunal Federal, e se uma coisa depende da outra, não aprovar a reforma tributária agora é deixar o arcabouço fiscal manco, é deixar o arcabouço fiscal sem sustentação para dar, né, essa situação para o governo, não deixar o governo trabalhar com as propostas que ele está tendo. Como o ministro Fernando Haddad diz e propôs, né, por meio do arcabouço fiscal, de zerar o déficit público agora em 2024, começar a ter superávit primário em 2025. Então, existe essa necessidade também para que o governo, e aí também existe toda essa articulação, para que o governo cumpra o arcabouço fiscal e não sofra as sanções, as penalidades, né? Embora não haja crime de responsabilidade fiscal efetivamente, há sanções orçamentárias na não execução do arcabouço fiscal. Gasta menos, tem menos possibilidade de investimentos, enfim, existem consequências financeiras para o governo a não cumprimento, né, do arcabouço fiscal. Justamente por isso também tem muita discussão para a reforma tributária ser colocada em prática também e ser aprovada na Câmara e no Senado.